Excesso projetivo, como é que vocês lidam com isso, já que trouxe aqui o Carlos com esse comentário? Ô, Carlos, o recesso projetivo, né? Pois é, eu também tive algumas experiências na infância e passei vários e vários anos sem ter nenhuma experiência. Na verdade, eu fiquei vários anos, dos meus 14 para frente, sem nem lembrar de sonho, sabe? E percebo que foi justamente quando eu entrei na questão da puberdade, sabe, dos namoros, coisas do dia a dia, escola. Isso tudo loteou a minha mente, fazendo com que eu fosse deitar e apagar completamente. E agora, né, nesses últimos 5, 6 anos, que deu o boom nas minhas projeções, de vez em quando eu também me pego no recesso projetivo. Passo às vezes 15 dias sem ter uma projeção. E comecei a analisar ao longo desse período o porquê. Qual o fator, sabe, qual o padrão para eu parar de ter as experiências? Eu venho uma semana tendo experiências, saindo do corpo, lembrando das experiências, fazendo amparo, sabe? E aí, do nada, alguma coisa acontece que eu paro de ter as experiências, passo às vezes um tempão sem ter. Comecei a perceber esses padrões. E foi aí que descobri que todas as vezes que eu passava por um recesso projetivo, lembrando que isso é uma vivência, né, muito pessoal, assim, mas que pode te ajudar de alguma forma. É justamente quando eu entrava demais no dia a dia, na vida, no trabalho, sabe? Família, entrava demais, de cabeça demais na encarnação e acabava me esquecendo das práticas espirituais, acabava não tendo as experiências. Aí quando eu voltava com as leituras, né? Que é uma prática que os amigos falaram que é muito importante. Quando eu voltava a ter disciplina, e aí as experiências voltavam devagarzinho, mas não assim de uma vez, já, poxa, comecei a sair do corpo, não, ia começando a rememorar os sonhos, tá? Lembrando das coisas, e aí começava de novo a sair do corpo, a ter as experiências. E uma das principais técnicas que eu uso para voltar a ter experiência depois de um recesso projetivo, lembrando que às vezes também é bom dar uma parada, sabe? Você dá uma parada assim, foca em algumas outras coisas e depois você volta. É legal isso também, fazer esse equilíbrio entre vida física, espiritualidade, tudo isso, né? Extrafísico, físico, mas eu volto a ter experiência muito facilmente usando uma técnica que eu gosto muito, que é usando esse aparelhinho aqui, que é a Mi Band, a Smart Band, essa aqui é da Xiaomi, né? Onde eu boto para despertar aí 9 vezes ao dia e eu faço um teste de realidade, que é, sabe, eu estou fora do corpo agora, da próxima vez que eu estiver fora do corpo, eu vou saber que eu estou fora do corpo. E aí estico o dedo, as técnicas já foram faladas aqui. Eu faço isso 9 vezes ao dia e normalmente, assim, questão de uma semana, eu volto a ter experiências, lembrar dos sonhos e tudo mais. Então, tem lá no meu canal também, eu falo um pouquinho sobre essas técnicas com a Mi Band, é bem interessante. Acho que é um pouquinho por aí. Eu queria falar uma coisa em relação a isso aí, é o seguinte, na minha vivência, nas minhas experiências, eu tive eu tenho percebido que, como o Daniel colocou aqui, em alguns momentos que o emocional, que eu estou trabalhando algo muito relacionado a essa questão intrafísica, né, também. Então, para corroborar aí com o que o Daniel colocou, acontece isso comigo, né? Quando eu estou passando por momentos um pouco mais desafiadores no intrafísico, a tendência é que, claro que eu continuo fazendo as projeções, mas eu não tenho lucidez, eu não consigo rememorar, tá? Mas uma coisa bem pontual que aconteceu comigo, que eu vou contar aqui rapidinho, assim, por alto, foi quando eu estava na Itália, morreu o meu noivo, faleceu, chegou a falecer, e eu entrei em um processo meio que depressão, né? Não depressão, mas de luto mesmo, né? Muita tristeza e tudo mais. E eu comecei a sair do corpo com lucidez para participando do resgate dele. Isso foi algo que marcou muito para mim, porque eu me perguntava como é que eu posso estar tão abalada emocionalmente, né? E fora do corpo eu estou ajudando ele nesse processo, nesse novo caminhar dele, nesse novo. Então isso para mim foi algo que me chamou muita atenção e eu queria deixar pontuado aqui. Então basicamente é isso, sabe? É momentos que você está vivenciando algo muito muito intrafísico mesmo. Isso geralmente gera esse Samuel, bloqueio, né? aproveitar e falar uma coisinha. Já aconteceu comigo de ficar 3, 4 dias sem projeção astral. E nesse período, eu conheci uma terapeuta maravilhosa chamada Dilma Oliveira. E ela trabalha com simbologia nesses sonhos. E eu comecei a comentar com ela.
E eu percebi que meu subconsciente estava querendo acessar um aprendizado, algo novo para me mostrar. E dos sonhos começou com um sonho e depois virou uma projeção astral que eu consegui acessar uma vida passada pela retrocognição. E eu fiquei muito emocionada porque me ajudou a esclarecer alguns momentos, alguns conflitos que eu estava vivendo no meu dia a dia. Então, o que eu quero passar para vocês é que sonhar é muito bom, você saber das simbologias, acessar esse conhecimento que está no seu subconsciente para te ajudar. Então, se vocês tiverem sonhos e procurar uma terapeuta que faz essa análise, vai trazer também muitas descobertas para vocês. Porque às vezes a gente se cobra tanto de ter uma projeção astral todas as noites e esquecemos do sonho, que é tão importante. Então, fica uma dica para o pessoal também, apreciar os sonhos também. Obrigada, Pri. Beijinho. Beijo. Excelente dica da Pri, Samuel. E acho que só complementando aqui o que o pessoal comentou comigo, acontece a mesma coisa. Quando a gente acaba focando muito nas questões do dia a dia nosso, você acaba tendo muita preocupação e deixa de focar um pouco nas questões espirituais, às vezes a gente perde um pouco a conexão e os sonhos ficam mais poluídos com as coisas do dia a dia, as preocupações, e isso aí dificulta um pouco. Então, conforme a gente vai limpando isso aí, vai fazendo as técnicas para retornar, talvez seja um caminho aí para sair desse recesso. E eu achei bem legal que a Priscila falou, porque os sonhos, eles também são muito importantes. São coisas que eu também vim pesquisando e estudando ao longo do tempo, e dar uma atenção a eles também é legal no sentido de você se autoconhecer, porque às vezes você tem as experiências fora do corpo, elas vão te trazer bastante conhecimento, bastante experiência, mas quando você trabalha com o teu inconsciente, com as questões dos sonhos, você aprende muito também sobre você. É uma experiência muito legal também para você trabalhar essa questão. Bem legal, Priscila.